Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Líderes posam para foto oficial na cúpula da COP30 e presidente Lula critica guerras ao redor do mundo. Alexandre de Moraes rejeita recurso e mantém condenação do ex-presidente. STF tem maioria para decidir futuro de Jair Bolsonaro. Rússia diz estar pronta para ajudar a Venezuela contra o governo Trump. Donald Trump confirma a força internacional de estabilização em Gaza e elogia o primeiro mês de cessar-fogo no território. Homem invade apartamento de vizinha para roubar calcinhas em Minas Gerais. E ainda, a vitória do Palmeiras para abrir 3 pontos na ponta do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A COP30 discutiu hoje a transição energética e também os 10 anos do Acordo de Paris. Na abertura do segundo dia de evento, os líderes se reuniram e fizeram a tradicional foto. Os líderes presentes na COP30 se reuniram na manhã de hoje para a foto oficial. Esse evento pré-COP foi pensado para buscar direção política às negociações, sem caráter deliberativo. O presidente abriu o segundo dia de evento falando sobre transição energética. Ele afirmou que o mundo precisa de um mapa do caminho para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. O petista também afirmou que as atuais lideranças políticas do mundo precisam se decidir se o século XXI será marcado pelas catástrofes climáticas ou pela construção inteligente em termos de sustentabilidade. Ele também criticou as guerras em diferentes regiões do planeta e citou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele disse que gastar mais com armas do que com questões climáticas é pavimentar caminho para o apocalipse climático. Em meio às discussões sobre como preservar o meio ambiente, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, disse nesta semana que investiu 7 bilhões de reais na conservação e recuperação das florestas brasileiras desde 2023. Segundo o banco, o valor equivale a 280 milhões de árvores plantadas e 168 mil hectares recuperados. E o Fundo Brasil para a Proteção de Florestas Tropicais foi visto com bons olhos por alguns países da COP30. A Noruega prometeu quase 3 bilhões de dólares. Após o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lançar nesta quinta-feira um ambicioso Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, com a ambição de captar 125 bilhões de dólares, cerca de 668 bilhões de reais para proteger as florestas tropicais do planeta, a Noruega confirmou uma doação bilionária. Acabei de anunciar o investimento condicional da Noruega no TFFF de até 3 bilhões de dólares americanos ao longo de 10 anos. Esse valor equivale a 16 bilhões de reais. O anúncio do governo norueguês aconteceu no primeiro dia da cúpula de líderes que antecede a COP30 em Belém. A Indonésia, rica em florestas, também contribuiu com 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões e 350 milhões de reais, enquanto a França prometeu 500 milhões de euros, mais de 3 bilhões de reais. Portugal anunciou uma contribuição mais modesta de 1 milhão de dólares, 5 bilhões e 350 mil reais. E a Alemanha também fez uma promessa de doação, cujo valor não foi especificado. Os recursos vão ser investidos nos mercados e, com os lucros, a cada ano os países em desenvolvimento vão receber uma quantia em dinheiro por cada hectare de floresta preservado, um poderoso fator de atenuação das mudanças climáticas e preservação de biodiversidade. Antes do lançamento, o Brasil havia anunciado um aporte de 1 bilhão de dólares dos 25 bilhões de dólares que buscava junto a governos patrocinadores, mas teve dificuldades para atrair outros investidores. Seremos inspirados pelo povo indígena e pelas comunidades. A conferência climática deste ano está diferente por conta de um detalhe. Muitos convidados deixaram de lado as gravatas por conta do calor. Diante de uma impressionante foto aérea do Rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu cerca de 30 chefes de Estado e de governo com um sorriso e, às vezes, abraços efusivos.
A cúpula antecede as negociações da Conferência Climática COP30, que vai acontecer de 10 a 21 de novembro. Com temperaturas acima de 30 graus, o Brasil propôs um código de vestimenta incomum para a diplomacia de alto nível. Gravatas não são obrigatórias. Lula deu o exemplo, dispensando sua gravata da sorte nas cores da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e os presidentes de Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto. O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longe. Tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião. No entanto, todos os espaços do parque da cidade, onde a cúpula é realizada, têm climatização. O governo se comprometeu a compensar todas as emissões de carbono geradas por essa infraestrutura. Os gigantes navios de cruzeiro que estão em Belém se tornaram atrações para os moradores. As embarcações serão os locais de hospedagem de alguns líderes mundiais durante a COP30. A cidade de Belém recebeu os 2 navios de cruzeiro que funcionarão como unidades de hospedagem temporária durante a COP30. As embarcações que atracaram no terminal portuário de Outeiro representam um marco logístico fundamental na preparação da capital paraense para o maior evento climático do planeta. Os navios viraram atração para os moradores. Que a gente tem aquele sentimento de progresso, de progresso. Então é isso que a gente tá vendo e a gente torce para que isso aconteça. Tanto que eu vim aqui por conta disso, vim fazer um editorial de foto aqui por conta disso, para aparecer ali no fundo, porque não tá tanto uma vibe de Outeiro, como a gente está acostumado a ver, porque a Praia da Brasília é muito vazia. É uma coisa linda trazer a família para ver um direto desse, que tanto tempo que a gente nunca viu de perto, na verdade. A contratação das embarcações foi conduzida pela Embratur, que em abril de 2025 selecionou a operadora Qualitours por meio de chamamento público. A empresa será responsável pela operação e comercialização das cabines nos navios, 3,9 mil no total, com capacidade para até 6 mil leitos. Do total, 1.650 espaços foram reservados pelos governos do Brasil e do Estado do Pará para uso da ONU e das delegações oficiais. A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro e a expectativa é que a capital paraense receba mais de 50 mil visitantes no período. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar o recurso de Jair Bolsonaro contra a sentença de 27 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar e rejeitou os recursos. Moraes disse que não houve omissão no cálculo da pena e que é inviável o argumento apresentado pela defesa. Flávio Dino também rejeitou os recursos. Com o voto do ministro Cristiano Zanin, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira para rejeitar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente contestava nos embargos de declaração pontos do acórdão que condenou Bolsonaro. O julgamento dos recursos dos condenados do Núcleo 1 começou nesta sexta-feira e segue até a próxima sexta da semana que vem. Os ministros Flávio Dino e Zanin seguiram o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, para considerar que todos os argumentos dos advogados já haviam sido discutidos pela primeira turma, seja na análise das preliminares ou no mérito do julgamento. A Petrobras anunciou um lucro líquido de quase 33 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. A Petrobras divulgou na noite desta quinta-feira que teve um lucro líquido de 32,7 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado pela produção de óleo e gás. O lucro do período é 23% maior que o do trimestre anterior. Ainda de acordo com a Petrobras, o desempenho operacional levou a companhia a registrar um fluxo de caixa operacional de 53,7 bilhões. Os resultados também foram favorecidos por uma ligeira elevação do preço do petróleo em relação ao último trimestre, apontou a estatal.
A petroleira também informou que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos no valor de 12,1 bilhões de reais. O valor por ação é equivalente a 94 centavos. O pagamento da primeira parcela será realizado no dia 20 de fevereiro de 2026 e o da segunda parcela no dia 20 de março de 2026. O Ministério do Desenvolvimento informou que as exportações somaram quase 32 bilhões de dólares em outubro. O superávit da balança comercial ficou em 6 bilhões e 900 milhões de dólares. A agropecuária registrou um crescimento de 21% nas exportações do período. E as exportações chinesas caíram 1,1% no mês passado. O resultado do mês ainda foi impactado pelas tarifas norte-americanas. As exportações da China registraram queda de 1,1% em outubro, revertendo o crescimento de 8,3% observado em setembro. O número representou a primeira queda nas vendas desde fevereiro, um resultado muito diferente da previsão da agência econômica Bloomberg, que apontava um aumento de 2,9%. A queda reflete o agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos. Segundo a alfândega chinesa, as importações no mesmo mês aumentaram 1%. O resultado também ficou abaixo da previsão de 2,7%. Pequim e Washington concordaram em flexibilizar sua guerra comercial na semana passada, depois que os presidentes Xi Jinping e Donald Trump se reuniram na Coreia do Sul. O encontro encerrou meses de medidas de retaliação entre as duas maiores potências econômicas e tecnológicas. Os dois presidentes concordaram em suspender várias medidas por um ano. As importações da China procedentes dos Estados Unidos caíram 11,6% em outubro, na comparação com o mês anterior, enquanto as exportações aumentaram 1,8%. Os exportadores chineses haviam antecipado suas operações comerciais para evitar as tarifas elevadas dos Estados Unidos. Na manhã de hoje, a China anunciou o fim da proibição das importações de frango do Brasil. O país suspendeu as compras em maio, após um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O Brasil é o maior exportador de frangos do mundo e o produto alcança 151 países. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou hoje que o país está preparado para ajudar a Venezuela a enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. A porta-voz afirmou que a Rússia demonstra solidariedade inabalável com a Venezuela e está preparada para responder de maneira adequada aos pedidos de Caracas. Mas Maria Zakharova não deu mais detalhes sobre o que a Rússia estaria preparada para fazer. Ela disse ainda que o país busca evitar qualquer maior escalada de tensões na região da América Latina. O presidente venezuelano Nicolás Maduro solicitou apoio militar a Moscou, incluindo reparos em caças Sukhoi, de fabricação russa, atualizações em sistemas de radar e envio de sistema de mísseis. Zakharova disse ainda que qualquer operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela levará apenas à escalada da situação e não à resolução dos problemas existentes. Os governos Trump e Maduro travam uma escalada de tensões desde agosto, quando o presidente norte-americano designou cartéis de drogas latino-americanos como organizações terroristas e ordenou operações militares contra eles. Os Estados Unidos atacaram mais uma embarcação no Mar do Caribe. Subiu para 70 o número de mortes nas ofensivas contra o narcotráfico. Um novo ataque dos Estados Unidos contra outra suposta lancha com drogas no Caribe matou 3 pessoas na quinta-feira. Isso eleva o balanço da ofensiva de Washington contra o narcotráfico em águas internacionais para pelo menos 70. O governo americano iniciou os ataques em setembro contra embarcações em águas caribenhas e do Pacífico Leste. Alguns especialistas alertaram que as ações equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo quando visam traficantes conhecidos. Segundo o secretário do Departamento de Guerra, Pete Hegseth, que publicou imagens aéreas do ataque na rede social X, a nova ação ocorreu em águas internacionais e tinha como alvo uma embarcação operada por uma organização terrorista designada.
Washington destruiu pelo menos 18 embarcações desde o início da campanha, 17 barcos e um semi-submersível, mas até o momento não apresentou evidências de que os alvos eram narcotraficantes ou representavam uma ameaça ao país. A administração do presidente Donald Trump reposicionou forças na América Latina, o que afirma ser uma medida para erradicar o tráfico de drogas. O governo americano enviou 6 navios ao Caribe, caças F-35 para Porto Rico e ordenou ao grupo de ataque de um porta-aviões que seguisse para a região. As forças dos Estados Unidos também realizaram demonstrações de força perto da Venezuela, sobrevoando o Mar do Caribe próximo da costa do país, em pelo menos 4 ocasiões desde meados de outubro. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou Trump de tentar derrubar seu governo. O esquerdista, acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos, insiste que não há cultivo de drogas em seu país. E a Coreia do Sul e o Japão disseram que a Coreia do Norte realizou hoje novos testes com mísseis balísticos. Segundo os países, os dispositivos foram lançados perto da fronteira com a China e têm alcance de 700 quilômetros. Os Estados Unidos também monitoraram esse teste, rastrearam o míssil e enviaram os dados às autoridades japonesas. Não houve relato de danos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou a favor de uma resolução que suspende as sanções contra o presidente sírio Ahmed al-Sharaa. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira uma resolução dos Estados Unidos para suspender as sanções contra o presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, poucos dias antes de sua visita à Casa Branca. Donald Trump vai receber al-Sharaa no dia 10 de novembro, em um encontro que vai marcar a primeira visita de um chefe de Estado sírio à sede do governo americano. O Conselho de Segurança decidiu que al-Sharaa e seu ministro do Interior, Anaj Hassan Khattab, sejam retirados da lista de sanções a indivíduos e grupos vinculados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. As pessoas que enfrentam estas sanções estão sujeitas à proibição de viagem, congelamento de ativos e embargo de armas. Will those in favor of draft resolution contained in document S/2025/712 please raise their hand? Quem for a favor do projeto de resolução contido no documento S 2025-712, por favor, levante a mão. Those against? Alguém contra? Abstenções? Abstention. The result of the voting is as follows. O resultado da votação é o seguinte: 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. 0 votes against, 1 abstention. Após a votação, Damasco expressou seu agradecimento aos Estados Unidos e às nações amigas por seu apoio à Síria e ao seu povo. Embora seja a primeira visita de al-Sharaa a Washington, será sua segunda aos Estados Unidos. Em setembro, o ex-jihadista se tornou o primeiro presidente sírio em décadas a se dirigir à Assembleia Geral da ONU em Nova York. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que uma força internacional de estabilização vai ser enviada para a faixa de Gaza. O republicano também elogiou o primeiro mês de cessar-fogo no território. O presidente americano Donald Trump afirmou que uma força internacional de estabilização coordenada por Washington será enviada para Gaza. Very soon. Será muito em breve, Gaza está indo muito bem. Vocês não ouviram falar muito sobre problemas. E vou lhes dizer uma coisa. Tivemos países que se ofereceram para resolver problemas com o Hamas, por exemplo, ou qualquer outro problema. Se ofereceram individualmente para entrar e resolver a situação. Essa força provavelmente vai incluir tropas do Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Na quarta-feira, Washington apresentou um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para apoiar o plano de paz no território palestino, que inclui o envio de uma força internacional. Segundo fontes diplomáticas, vários países já manifestaram disponibilidade para participar, embora insistam que é necessário um mandato do Conselho de Segurança para o destacamento de tropas no território palestino. Essa força está prevista no acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro entre Israel e o Hamas em Gaza, território palestino que ainda enfrenta uma situação humanitária muito precária após 2 anos de guerra. De acordo com os termos desse acordo, o destacamento será composto principalmente por uma coligação de países árabes e muçulmanos
e terá como objetivo monitorar a segurança durante a retirada do exército israelense de Gaza. A cena chamou a atenção de todo mundo na Casa Branca. Um executivo passou mal durante um encontro no Salão Oval. O presidente americano suspendeu o evento. Durante um anúncio na Casa Branca sobre a redução do preço de medicamentos para emagrecimento nesta quinta-feira, um representante de uma empresa farmacêutica desmaiou, forçando o presidente Donald Trump a suspender o evento. Enquanto um dos chefes das duas empresas farmacêuticas convidadas para anunciar o acordo de preços discursava, o homem caiu no chão atrás dele. Trump, que estava sentado, levantou-se rapidamente e permaneceu atrás de sua mesa, enquanto várias pessoas prestavam socorro ao homem, cuja identidade não foi divulgada. Segundo a Casa Branca, a unidade médica agiu rapidamente e ele está bem. O evento foi retomado cerca de 1 hora depois. O líder republicano explicou como será a redução do preço dos medicamentos para emagrecimento. A Eli Lilly e a Novo Nordisk estão se comprometendo a oferecer o Zepbound e o Wegovy com as melhores tarifas da nação para pacientes americanos. Isso vai reduzir o custo do Wegovy de $1.350 por mês para, em última instância, $250 por mês. O custo mensal do Zepbound vai baixar de $1.080 para $346. Além disso, ambas as empresas se comprometem a vender os futuros medicamentos para perda de peso, à base de GLP-1, administrados por via oral e atualmente em desenvolvimento, por um preço máximo de $149 por mês. No mesmo evento, Trump chamou a principal adversária democrata, Nancy Pelosi, de mulher má, depois que ela anunciou que deixaria o Congresso nas próximas eleições. O presidente acrescentou que acha que ela prestou um grande serviço ao país ao se aposentar e era um enorme fardo. E quem precisou pegar avião nos Estados Unidos hoje se deparou com os portões de embarques fechados. Centenas de voos foram cancelados por conta da paralisação do governo. Centenas de voos foram cancelados nesta sexta-feira nos Estados Unidos. A paralisação orçamentária mais longa da história do país, que obriga ao fechamento de serviços públicos federais, deixou sem salário dezenas de milhares de controladores aéreos, agentes de segurança aeroportuária e outros trabalhadores. A situação provoca escassez de pessoal no setor, justamente quando o país entra na alta temporada de viagens. O governo de Donald Trump anunciou na quarta-feira uma redução de 4% a 10% no número de voos em 40 dos aeroportos mais importantes dos Estados Unidos a partir desta sexta-feira. As autoridades afirmam que querem diminuir a pressão antes que ocorra um acidente. O Tribunal de Contas francês alertou que o Museu do Louvre optou por operações de alto perfil e atraentes, em vez de investir em segurança. Entre 2018 e 2024, o país destinou apenas 27 milhões de euros para a manutenção do espaço. O Museu do Louvre optou por operações de grande visibilidade que chamem atenção, em vez de investir em segurança. Essa foi a conclusão do Tribunal de Contas francês em um relatório divulgado nesta quinta-feira sobre a gestão do museu entre 2018 e 2024. O relatório, com alguns detalhes já vazados, era bastante aguardado após o espetacular roubo em 19 de outubro de 8 joias imperiais, avaliadas em mais de $100 milhões ou 536 milhões de reais. Entre 2018 e 2024, sem a intervenção do curador, o museu destinou apenas 27 milhões de euros para manutenção e obras de adequação e 60 milhões de euros para obras de restauração do palácio, totalizando 87 milhões. Isso representa metade dos 64 milhões de euros destinados à renovação das instalações do museu e dos 105 milhões de euros comprometidos pelo museu com recursos próprios para aquisição de obras. Em sua resposta ao relatório, o Ministério da Cultura afirmou que concordava com a avaliação referente à necessidade urgente do trabalho técnico necessário. No entanto, disse não compartilhar totalmente da opinião do relatório sobre a política de aquisições do museu, uma iniciativa que contribui para o enriquecimento do acervo nacional. A direção do museu, por sua vez, indicou que aceita a maioria das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, mas ponderou que o estudo deixou de levar em consideração diversas medidas de segurança implementadas. Lamentou ainda que o documento tenha detalhado minuciosamente o número de câmeras de vigilância em suas galerias.
Uma mulher foi condenada por assediar os pais da Madeleine McCann. Ela afirmava ser a criança que desapareceu em 2007. A justiça britânica condenou uma mulher polonesa que afirmava ser Madeleine McCann por assediar os pais da criança desaparecida em 2007. Julia Wandelt, de 24 anos, estava sendo julgada desde o início de outubro por ter assediado os pais de Madeleine entre junho de 2022 e fevereiro de 2025 com mensagens textuais e telefonemas afirmando ser a menina desaparecida. Ao fim do julgamento de 5 semanas em um tribunal em Leicester, o júri, entretanto, absolveu Wandelt de stalking, que no direito britânico corresponde a seguir alguém ou apresentar-se em sua residência de forma não solicitada. A sentença da polonesa será informada em uma próxima audiência. Karen Sprague, uma mulher britânica coacusada neste mesmo caso, foi absolvida das mesmas acusações pelo júri. Madeleine McCann, de 3 anos, desapareceu em maio de 2027 de um complexo turístico no Algarve, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Seu desaparecimento, que nunca foi esclarecido, teve impacto mundial e a investigação teve muitas reviravoltas. O alemão Christian Bruckner, de 48 anos, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, saiu de uma prisão em seu país em 17 de setembro após cumprir pena por estupro em outro caso. Bruckner não foi acusado no caso McCann devido à falta de provas. Começou nesta semana o maior julgamento por corrupção da história da Argentina. A ex-presidente Cristina Kirchner é acusada de receber suborno. O julgamento do maior caso de corrupção da história da Argentina começou esta semana contra a ex-presidente Cristina Kirchner. Neste novo caso, ela enfrenta uma pena máxima de até 10 anos de prisão. A ex-mandatária está em prisão domiciliar desde junho por uma condenação de 6 anos e inabilitação política por outro caso de administração fraudulenta na concessão de obras públicas na província de Santa Cruz. Agora ela é acusada de liderar uma associação ilícita e de receber milhões de dólares em mais de 200 subornos de empresários em troca de contratos estatais. O caso tem 87 réus, a maioria ex-funcionários e empresários que acompanharam a audiência pelo Zoom, já que não há um tribunal na Argentina grande o suficiente para acomodar tantas pessoas. A primeira audiência do processo consistiu na leitura da acusação, segundo a qual a ex-presidente interveio como destinatária final do dinheiro dos subornos. A chamada causa dos cadernos se baseia em uma série de anotações que supostamente foram realizadas durante anos por um motorista do Ministério do Planejamento. Ele anotava em cadernos percursos, nomes de funcionários e empresários e as supostas quantias de dinheiro que transportava. A defesa de Kirchner alega que as anotações desses cadernos foram modificadas mais de 1.500 vezes, com alterações de nomes, datas e endereços. Kirchner classificou o julgamento como um espetáculo judicial para desviar a atenção das reformas trabalhistas e judiciais promovidas pelo presidente Javier Milei. No próximo bloco, acidente com van escolar deixa 4 crianças feridas em Guarulhos. E a história do homem que invadiu o apartamento da vizinha para roubar calcinhas. Um acidente envolvendo uma van escolar e um micro-ônibus deixou ao menos 4 crianças feridas na manhã de hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, a van escolar levava crianças para colégios particulares. A Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista perdeu o controle após uma possível falha nos freios. Ele teve um corte no rosto e outro na perna. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 8 equipes de resgate foram encaminhadas para o local, no bairro Recreio São Jorge. Uma das vítimas, de 16 anos, ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. O prefeito da cidade, Lucas Sanches, disse que está cobrando as autoridades e, após perícia, poderão explicar melhor o que ocorreu. Um homem de 27 anos foi preso em Patos de Minas por invadir o apartamento da vizinha para roubar calcinhas e dinheiro. O homem chegou a instalar uma câmera dentro do local para monitorar a vítima.
O tenente da Polícia Militar, Sérgio Reis, disse que o caso pode se enquadrar como stalking, já que a vítima notou o desaparecimento de objetos do apartamento desde janeiro. A mulher chegou a acreditar que pudesse estar enganada, até que em março, durante uma limpeza, encontrou escondido atrás de um móvel um dispositivo de filmagem voltado para a porta do banheiro. Na época, foi registrado boletim de ocorrência. Para ter certeza do que estava acontecendo, a moradora instalou uma câmera dentro do quarto, que registrou a ação do suspeito. Após a abordagem da polícia, o suspeito confessou o crime e autorizou a entrada dos militares no apartamento dele. A polícia encontrou os itens furtados e também uma porção de maconha. A polícia militar informou também que a chave do apartamento do suspeito foi testada e abriu normalmente o da vítima. A polícia vai analisar também os possíveis conteúdos de pedofilia presentes no celular do suspeito. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta semana um homem e uma mulher suspeitos de planejar o assassinato de um casal de Governador Valadares. Os criminosos queriam o dinheiro do casal, que somavam mais de R$1.300.000. Segundo as investigações, a irmã de uma das vítimas e um amigo do casal teriam envenenado os dois com fenobarbital, um sedativo de uso controlado, para se apropriar do patrimônio e do dinheiro que somavam mais de R$1.300.000. A investigação apontou movimentações financeiras suspeitas e, entre elas, estão o resgate de uma aplicação no valor de quase R$380.000, em nome de uma das vítimas, e a venda do imóvel do casal. As vítimas são Thomas Stephen Lindon, de 65 anos, natural de Boston, nos Estados Unidos, e Everaldo Gregório de Souza, de 60 anos. Durante a investigação, a polícia descobriu que a morte de Thomas foi registrada como consequência de um câncer de pele, com base em um documento de biópsia falso, apresentado pela irmã de Everaldo ao médico que assinou o atestado. Já Everaldo morreu após ser internado com diagnóstico de coma alcoólico. A irmã de Everaldo e o amigo de Thomas devem responder por homicídio duplamente qualificado, além de falsificação e uso de documentos falsos. Um criminoso foi baleado durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No momento da abordagem, um motociclista que passava pelo local reagiu e atirou contra os criminosos. Um deles conseguiu fugir. A polícia ainda busca por esse criminoso. E a seguir, o clima natalino na cidade de Paris e a vitória do Palmeiras para abrir 3 pontos na liderança do Brasileirão. O tufão Calmaete atingiu o Vietnã na madrugada desta sexta-feira e deixou 5 mortos. Nas Filipinas, o número de mortos após a passagem do fenômeno subiu para 188. Imagens de Quy Nhon, no Vietnã, mostram os estragos deixados na cidade, principalmente nos telhados pelo tufão Calmag. A passagem do fenômeno com ventos de até 149 km por hora na madrugada desta sexta-feira provocou a morte de várias pessoas. O ciclone, um dos mais letais do mundo neste ano, tocou o solo na noite de quinta-feira na costa central vietnamita, já devastada por tempestades recentes e onde milhares de pessoas abandonaram suas casas. As autoridades vietnamitas ainda avaliam a situação, mas o governo informou que pelo menos 3.000 residências foram danificadas e 11 embarcações afundaram. A empresa estatal de energia elétrica informou que 1,6 milhão de clientes ficaram sem eletricidade quando o tufão atingiu a costa central, mas o serviço foi restabelecido para 1/3 deles na manhã de sexta-feira. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, o tufão perdeu força ao avançar pelo interior do país, mas estão previstas chuvas fortes para grande parte da costa central. No início da semana, o Calmag deixou um rastro de destruição nas Filipinas, com inundações que arrastaram carros, caminhões e contêineres de carga antes de seguir seu caminho para o oeste. A cidade de Paris já está em clima de Natal. Vamos ver. Printemps é uma rede francesa de lojas de departamento de luxo, fundada em 1865, com sua matriz localizada no Boulevard Haussmann, em Paris. O local sempre brilha no Natal e este ano a inspiração para a decoração das vitrines é Nova York.
O mergulho na cidade mais famosa americana é guiada por cãezinhos brancos e revela o que há de mais emblemático na Big Apple. A atriz e modelo alemã Diane Kruger inaugurou as vitrines da Printemps Haussmann na capital francesa. Oui, je suis très contente justement que le thème ce soir le Noël. Estou muito feliz de que o tema seja o Natal em Nova York, porque na verdade costumo comemorar o Natal em Nova York. Essas duas cidades, Paris e Nova York, são minhas cidades queridas, muito especiais para mim. E durante as festas de fim de ano, elas ficam realmente lindas. Luzes por toda parte, decorações por toda a cidade, o grupo de danças Rockettes em Nova York. Vamos assistir ao Quebra-Nozes, é como um sonho. Mal posso esperar para que a temporada finalmente comece. On rêve de ça et j'ai trop hâte que la saison commence enfin. Com uma ilustração tão bela do Matt, dos táxis amarelos da Times Square. Agora é só esperar que Santa, como os americanos chamam Papai Noel, use a loja para adquirir nossos presentes de Natal. Palmeiras venceu o Santos, abriu 3 pontos na liderança do Brasileirão. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0 no Allianz Parque e abriu vantagem de 3 pontos na ponta do Brasileirão. Aos 21 minutos do segundo tempo, Flaco Lopes ganhou uma dividida e tocou para Vitor Roque abrir o placar. Aos 34 minutos, Rafael Veiga enfiou uma bola para Vitor Roque. O atacante tocou por cima do goleiro e fez o segundo. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um final de semana abençoado. Segunda-feira, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça que domingo é dia de celebração da família. As igrejas Renascer em Cristo estão de portas abertas para te receber com cultos presenciais às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. Uma boa noite para todos vocês e até segunda-feira.